Sabe aquele dia frio, mas frio mesmo, que você não deixa de tomar um banho quente? É verdade, né? Fica aqui agora para entender tudo sobre chuveiro elétrico com Suquita. Eu sei que você já tomou banho quente, mas você já parou para se perguntar como é que funciona o chuveiro elétrico? Vem aqui rapidinho, ó. O chuveiro elétrico funciona à base de uma resistência. Então, existe uma resistência, existe um resistor lá dentro com uma certa resistência R, capaz de, através do efeito Joule, ó, tá lembrado? Do efeito Joule, dissipar a energia do circuito a fim de pegar essa energia e jogar para a água, a fim de esquentar ela. Então, chuveiro elétrico funciona à base de um resistor. É comum você ouvir falando: a resistência do meu chuveiro elétrico queimou. Eu preciso comprar a resistência do meu chuveiro elétrico. Na verdade, não é a resistência, é o resistor do chuveiro elétrico que tem a resistência. Você já sabe disso, né? Então, beleza. Entendi mais ou menos já o que tem no chuveiro elétrico, mas como de fato ele funciona, como é que eu tenho que entender. Então, bora lá. Lembre, o chuveiro elétrico ele é ligado na tomada, não é? Então, a gente precisa dos fios lá fazendo a ligação na tomada. Então, o resistor do chuveiro, que tem essa resistência Rzinha aqui, ela é ligada diretamente na rede elétrica da sua casa. Então, geralmente, quando aparecer o U, a tensão nos nossos equacionamentos, vai ser já a tensão da sua casa. Beleza? E lá dentro, o que é que vai acontecer? Esse resistor, esse pequeno circuito aqui que vai ser formado, resistivo, vai fazer com que essa resistência aqui, com que esse resistor dissipe a energia para a água e acabe esquentando a água. Beleza. A teoria assim é muito simples e é isso que acontece, mas como é que a gente vai calcular? Tem conta? Tem como a gente relacionar? Tem. E a gente vai puxar um pouco da calorimetria e um pouco de circuitos para misturar os dois e entender de fato o que equaciona esse chuveiro elétrico, o que equaciona os números por trás do nosso banho quente. Então, se o resistor vai estar passando a energia dissipada por ele para a água, então para essa porção aqui de água, o que é que vai acontecer? Lembre que esse circuito aqui vai estar fechado com a DDPU, então ligado já na tomada da nossa casa, tem uma resistência R e uma massa de água, M, que vai ser esquentada. Então, beleza. Qual é a potência dissipada pelo resistor? A potência dissipada pelo resistor pode ser calculada como U ao quadrado sobre R. Beleza. E lembra que potência é energia por tempo, é joules por segundo. Beleza, essa é a energia que é dissipada pelo circuito. E essa mesma energia vai ser recebida pela água. E como é que a água vai esquentar? Como é que ela vai variar sua temperatura? Recebendo calor por Q igual a mc ΔT, a equação fundamental da calorimetria. Pronto. Agora, esse calor aqui é a energia, está em joules. Como é que eu pego e relaciono essa energia com esse cara aqui? Se a potência é uma energia por tempo, por um ΔT, que é igual a esse U ao quadrado por R, essa energia aqui vai ser justamente o que? O calor, a energia que a água está recebendo para aquecer. Então, o que é que a gente pode escrever? mc ΔT, esse T de temperatura, sobre um ΔT de tempo, igual a U ao quadrado sobre R. Eu quero isolar o ΔT para entender a variação de temperatura, para entender quando meu banho vai ser mais quente ou mais frio. Mas, eu já vou juntar esse Mzinho aqui com esse ΔT do tempo para ficar bem assim, M sobre ΔT do tempo vai ficar quilogramas por segundo. É como se fosse a quantidade de massa, a massa de água que passa por um segundo é a vazão. Então, a vazão vezes o calor específico, ΔT da temperatura, igual a U ao quadrado sobre R. Se a gente isolar isso, vai ficar quem? O ΔT da temperatura igual a U ao quadrado sobre M sobre ΔT, que é a vazão, C vezes R. E é esse o equacionamento
do nosso chuveiro elétrico. Ah, pronto, já entendi de onde veio, já entendi a relação da potência dissipada pelo resistor e essa energia que é consumida pela água para aquecer, mas bora entender agora cada parte, bora entender o que a vazão influencia, o que a tensão influencia, o que a ligação lá de 110, 220 volts influencia e o que a resistência tem a ver com isso. Então, ó, se eu quiser um banho bem mais quente, se eu quiser aumentar a minha variação de temperatura, eu tenho algumas possibilidades. Primeira possibilidade, aumentar a minha tensão. Então, se eu estou ligado em 110 volts, o que é que eu posso fazer? Ligar agora em 220 volts. Porque aumentando a tensão, aumentando a diferença de potencial, eu consigo aumentar a variação de temperatura, então eu consigo esquentar mais a água. Beleza, esse é o primeiro ponto que eu posso fazer para tomar um banho mais quente. Um segundo ponto que é bem mais intuitivo. Se eu diminuir esse cara aqui, ó, veja que são inversamente proporcionais, então se eu diminuir a vazão, se eu abrir o chuveiro bem fraquinho, eu consigo que a água esquente mais. Então, quando você quer que a água esquente mais, você abre o chuveiro bem fraquinho. Quando você quer que ela esquente menos, liga o chuveiro bem forte. Então, diminuindo a vazão, fazendo que passe menos quilogramas de água por segundo, menos litros de água por segundo ali, a gente consegue fazer com que aquele resistor consiga esquentar aquela quantidade de água no certo tempo bem mais rápido. Então, por isso, quanto a menor vazão, maior a variação de temperatura, mais quente vai ser o banho. Beleza, e aqui chega o momento que muita gente se confunde. Quanto menor a resistência, mais quente vai ser o banho. Então, muita gente acha que maior resistência, maior é a variação de temperatura, mais quente é o banho, mas não. Elas são inversamente proporcionais. Então, quanto menor a resistência do meu resistor do chuveiro, maior vai ser a variação de temperatura. Então, eu consigo esquentar mais a minha água, eu consigo tomar um banho mais quente. Então, é isso. Aparece desse jeito em muitas questões, mas não precisa ficar copiando isso não. Tem todo destrinchado no PDF aqui na descrição. Mas só para frisar isso do resistor, responda essa pergunta aqui, ó. Se eu quiser tomar um banho bem mais quente, qual resistência eu devo colocar no meu chuveiro? Qual resistor eu devo colocar no meu chuveiro? Exatamente, o de 5 ohms. A gente acabou de ver que a variação de temperatura que eu tenho, ela é U ao quadrado sobre a vazão, né, que é a quantidade de quilogramas passa em um certo tempo, o calor específico e a resistência R. Então, quanto menor a resistência R, maior a variação de temperatura, mais quente vai ser o meu banho. Então, resistor de 5 ohms em comparação aqui com o de 10, ele vai esquentar mais a minha água. Beleza? Então, bora fazer rapidinho aqui só mais uma questão mesmo, com os valores, questão oficial, para a gente botar em prática o que a gente viu. Um chuveiro elétrico que funciona em 220 volts possui uma chave que comuta entre as posições verão e inverno. Na posição verão, a sua resistência elétrica tem valor de 22 ohms, enquanto na posição inverno é de 11 ohms. Então, já fazendo uma prévia aqui, uma análise prévia. Menor a resistência, mais quente é o banho. Por isso que no inverno você tende a tomar banho mais quente, você precisa de uma resistência menor. Beleza? Então, considerando que na posição verão o aumento de temperatura da água pelo chuveiro é de 5 graus Celsius, para o mesmo fluxo de água, ou seja, para a mesma vazão, a variação de temperatura na posição inverno vai ser de... Então, veja o que ele está falando. Quando ele está no verão, ó, na posição lá, né, verão, ele tem uma resistência de 22 ohms. E ele diz que a variação de temperatura, né, o aumento da temperatura da água, é de 5 graus Celsius. Beleza, ele me diz isso. E aí ele pergunta, para o mesmo fluxo, ou seja, para a mesma água, para a mesma vazão, e certamente para a mesma DDP, né, já que o U, a tensão, está ligada na mesma casa, eu não vou ficar variando de 110 para 220, não foi isso que a questão disse. Quando a gente colocar no inverno, na posição de inverno, minha resistência cai para 11 ohms, e qual vai ser minha diferença de temperatura? Aí a gente lembra, o ΔT é quem? U ao quadrado sobre
A vazão é o M sobre ΔT, eu vou chamar de V aqui, só para simplificar, e o R aqui. Beleza, para a nossa situação no verão, quem a gente teve? No verão, aí o ΔT foi de 5, o U ao quadrado a gente chama de U ao quadrado mesmo, a vazão é a mesma, o calor específico, e a resistência foi de 22. Beleza, a gente tem essa relação. Só para organizar aqui, ó, eu posso dizer que U ao quadrado sobre V vezes C vai ser igual a 22 vezes 5, que vai me dar 110. Concordam? Então, eu tenho esse valorzinho aqui, bora guardar ele. Porque quando a gente chegar aqui para calcular o do inverno, que é o que a gente quer saber, a gente tem que o nosso ΔT vai ser quem? U ao quadrado, a vazão, calor específico e essa resistência agora de 11. Só que, quem é esse cara aqui que a gente acabou de calcular? Quem é U ao quadrado sobre VC? É o 110. Então, o ΔT ficou quem? O 110 dividido por 11, nosso ΔT ficou 10 graus Celsius. Então, tá aqui, alternativa C. Gostou desse vídeo? Já deixa o like aí. Lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho. Ah, não esquece daquele PDF que eu tinha comentado antes não. E compartilha o vídeo com o pessoal lá da sua sala.